Olá, eu sou Márcia Dil e começa agora mais um Recontar aqui no Coletiva.tv. Ao meu lado senta hoje a jornalista Cristiane Finger, que vai contar pra gente como está a trajetória profissional dela e relembrar um pouco da entrevista que deu e o que tem feito até agora. Tudo bem, Cris? Prazer te ter aqui. Eu que tenho o maior prazer de estar com vocês, o maior orgulho de conversar com vocês sobre a trajetória profissional, e eu me sinto um pouquinho sócia da Coletiva sempre. A gente agradece muito. Mas antes de qualquer coisa, eu vou explicar o que é o Recontar para você que está aqui pela primeira vez. Aqui no Recontar, a gente revisita uma das sessões mais queridas do Coletiva.net, o perfil. A cada episódio, um perfilado senta ao meu lado e fala da sua trajetória profissional e também conta o que está acontecendo na sua vida atualmente. Vamos então apresentar a nossa convidada. Há 39 anos no mercado, Cristiane Finger se formou na PUC, onde começou a dar aula em 1995 e está até hoje na docência. A primeira doutora em telejornalismo formada pela PUC do Rio Grande do Sul, atualmente é membro permanente do programa de pós-graduação em comunicação social da FAMECOS e coordenadora do grupo de pesquisa Televisão e Audiência. No currículo, ela acumula passagens por emissoras de rádio e TV Guaíba, na TVE, TV Pampa e no SBT, palco de muitas idas e vindas. O currículo completo você confere aqui no link e também pode acessar o perfil no link disponível na descrição. Tá pronta, Cris? Prontíssima. Então vamos juntas? Vamos nessa. Está no ar o Recontar. Antes de qualquer coisa, esse episódio já merece o teu like, né? Então curte, comenta e deixa a tua inscrição aqui no canal. Cris, tu lembra de quando tu deu a entrevista pro Coletiva.net, do teu perfil? Lembro, porque eu acho que qualquer profissional que dá entrevista para a Coletiva se sente prestigiado, né? Na verdade, contar a história significa passar adiante a experiência da gente e, ao mesmo tempo, se ver, né, naquela história. E eu, claro, colei. Eu dei uma olhadinha antes de voltar aqui. Porque Estudou a pauta. Eu sempre estudo antes. E fiquei impressionada como as coisas mudaram. Foram muitas mudanças. Mas a principal delas, eu tenho que fazer uma retificação. Naquela época, eu disse que eu não era muito de fazer exercício, de essas coisas, né? Mas veja bem, o tempo passa e a gente muda, né? Então, eu tenho que dizer que já há mais de 20 anos eu tenho um personal agora bem comportada. Eu tenho aula com ele 2 vezes por semana e ele me dá um treino para mais uma vez por semana. E eu recomendo a todo mundo. Eu achei que aquela minha participação foi péssima, né? Dizer que não precisava de exercício, precisa sim, né? E a gente não chega aos 60 sem fazer alguma coisa para ajudar a natureza. Que coisa boa quando a gente olha pra trás e vê que a gente evoluiu. Exatamente, é o que a gente espera, né? Construindo os 20 pra frente, porque inclusive faz 22 anos que tu desse essa tua entrevista e na época tu tinha retornado ao SBT e estava implantando lá o SBT Rio Grande, que tá no ar até hoje. E aí eu queria começar essa entrevista para relembrar um pouco da tua passagem por lá, porque além de apresentadora, tu foste também editora regional, né? Gerente regional. É uma editora regional, Editora que é regional. uma espécie de diretora de jornalismo, isso. O SBT Rio Grande ainda é meu filho. Como qualquer filho, ele voa sozinho, né? Quando eu deixei, eu fiquei mais de 10 anos à frente, eu confesso para vocês que foi um sentimento assim, o filho foi para a Europa, o filho saiu e foi para a faculdade, mas isso é necessário, né? A parte legal é que realmente o SBT Rio Grande, na época, o jornalismo do SBT na época foi criado do nada, não tinha nada, era terra arrasada. O SBT não tinha tradição em jornalismo. E aí me chamaram e disseram assim, ó, vamos fazer. E a parte mais importante, né? Havia uma confiança, porque era a terceira vez que eu estava retornando ao SBT, e de ter uma carta branca. E eu confesso para vocês que eu, até hoje, digo, como é que eles me deixaram fazer tudo que eu queria, do jeito que eu queria? Que loucura! Mas é óbvio, isso deu certo, né? Porque a gente tinha um lema.
Se é para fazer exatamente a mesma coisa que um concorrente faz e que talvez tenha mais estrutura, mais tradição e melhor, a gente vai fazer pior. Então, o meu lema com a minha equipe, e era mesmo o mantra mais, né, era a gente tem que fazer do nosso jeito. E a gente fez do nosso jeito. E o filhote está aí hoje, acho que já fez mais de, nem sei quanto tempo tem já. Seguido eles me chamam lá para fazer também a entrevista lá do início do SBT Rio Grande. Eu acho que isso é muito legal, isso é um legado mesmo. Falando em legado, né, a gente entrevistou no Memórias RS aqui, o Memórias da Comunicação, o Renatinho Dornelles para falar sobre o caso do Melara, né, foi o nosso primeiro episódio que foi ao ar, e ele cita, né, a tua cobertura, e eu fiquei pensando e te ouvindo agora, porque além de jornalista, no caso do SBT, tu também era gestora, e eu queria muito te perguntar, eu acho que é importante a gente falar sobre o papel da mulher. Como que era naquela época do caso do Melara, até especificamente, que foi tão emblemático e uma situação de risco real, né? Tanto que um jornalista, um comunicador acabou sendo inclusive sequestrado. Como que tu vê a tua participação, a relação com os colegas? Hoje a gente fala muito nisso, mas naquela época não, né? Não, eu costumo dizer que a geração posterior à minha é uma geração muito importante para o feminismo. Hoje eu estudo feminismo, estudo etarismo, estudo direitos humanos. É muito importante porque vocês botaram a boca no trombone. Ou seja, antes a gente era assediado, a gente tinha todo um preconceito, sofria o preconceito. O máximo que a gente podia fazer era fechar a cara, dar uma resposta, se afastar, mas a gente não falava sobre isso, a gente não batalhava sobre isso. Acho que tem uma coisa importante, naquela época se tinha essa postura justamente para tentar quebrar essa ideia de diferença. Ah, é porque ela é mulher, então ela vai fazer diferente. Então a minha geração tinha uma ideia, eu vou fazer e vou fazer se puder melhor, para mostrar que as mulheres podem. A geração futura diz, não, eu já sei que eu posso. Agora eu preciso que os nossos parceiros, porque sem parceria não vai mudar isso, os nossos parceiros homens entendam que já mudou tudo. E que agora é parceria mesmo, sabe? Agora não dá mais para subjugar uma mulher por isso, por aquilo. Eu sempre gostei, eu tenho jornalismo na veia até hoje, eu fico provocando meus alunos até hoje, qual seria a grande pauta, né? Qual é a manchete de hoje? Eu abro a aula, não digo, não faço chamada, né? Eu não digo, pode ser presente, eu tô vendo o cara, né? É uma bobagem, então eu digo, qual é a manchete de hoje? E aí, né? Às vezes pensando, né? Qual é o jornalista que tu achou importante nessa semana? Porque a gente precisa estar ligado. E eu tenho isso e tinha isso. E tinha uma coisa que as pessoas achavam que era coragem, mas na verdade era uma ignorância, no sentido de ignorar. Eu não sabia que eu não podia fazer determinadas perguntas. Eu achava que eu podia fazer todas as perguntas e eu fazia. Aí as pessoas ficavam brabas ou diziam que eu era corajosa. Não, eu achava que era normal. Então, esta coisa do jornalismo, ser gestora, foi importante para ver o outro lado, mas eu acho que quanto gestora, tu não pode deixar de ser uma jornalista e uma repórter. Eu acho que quando tu é produtora, tu é repórter, quando tu é editora, tu é repórter, quando tu é gestora, tu é repórter, tu tem que ser sempre repórter, né? Porque isso que faz com que haja uma diferença, né? A gestão burocrática não faz muita força para o jornalismo. Mas claro, né? Para ter uma ideia, eu tinha pautas que eu ofereci anos para os meus chefes, e eles nunca me deixaram fazer. Ah, não é legal, não vai rolar, dá muito trabalho, a audiência não quer ouvir. Aí quando eu virei chefe, um determinado dia, eu digo, gente, agora eu sou chefe, agora eu posso fazer essa pauta, vou fazer essa pauta. E a pauta resultou, vou me exibir um pouquinho aqui, no primeiro prêmio, o prêmio ESSO da televisão gaúcha, o primeiro prêmio de uma mulher em telejornalismo. E foi com uma pauta que eu passei anos, as pessoas dizendo, não, não vale, né? Quando a gente colocou no ar, deu uma super repercussão, virou uma série. E aí a gente recebe na redação um convite para a inscrição em prêmios. E eu disse para a minha redação, digo, eu vou escrever essa série, todo mundo riu de mim. Digo, gente, com não a gente já sai de casa. O máximo que pode acontecer, não ganhar. E aí, não é que a gente ganhou, concorrendo com uma reportagem do Fantástico, que tinha um helicóptero, concorrendo com uma pauta da Record, que tinha câmera escondida. Então, é isso, jornalismo não depende tanto disso, depende da gente. E qual era a série? A série é sobre o que acontece, veja bem, foi 2004. O que acontece com uma família depois que alguém é preso. Porque eu acompanhei muitos motins na época, que é uma coisa que, graças a Deus, hoje a gente quase não ouve falar mais, mas eram muito recorrentes.
E eu ficava impressionada com aquelas mulheres, porque assim que começava o motim, as mulheres iam para lá, os filhos iam para lá, e aí ficava, vejo, na época do celular, na época de ir para uma fila do telefone público, né? E elas ficavam lá, e aquilo me dizia, meu Deus, o cara foi preso, cometeu um crime. Tá, mas o que acontece? Aí eu comecei a conversar com elas ao longo desses e comecei a entender que a mulher é despedida porque o homem foi preso, mesmo que ela não tenha nenhum envolvimento, que o filho perde os amigos, tem que sair da escola, né? Então, uma pena que é individual, intransferível, passa a ser de uma família e essa pena pode ser de 30 anos. E aí eu descobri que as mulheres amam demais. E é por isso que a série chama Mulheres que Amam Demais. Uau. E aí eu descobri que os homens, por outro lado, né? Então as mulheres vão 2 vezes por semana, levam comida, passam pela revista, ou seja, é uma saga. Vale a pena assistir, se vocês conseguirem, porque eu nem sei onde é que anda. Mas aí, para os homens é o contrário. Os homens vão lá na primeira vez, é muito difícil, eles largam os filhos com os avós e quem cumpre a pena é a mulher. E muitas vezes a mulher entrou na fria por causa do marido, né? Também tinha um ingrediente interessante, porque fazia 6 anos que nenhum jornalista entrava no Presídio Central. E eu vou dizer para vocês, foram 3 meses de uma árdua produção. Karina Chaves era minha produtora. E a Karina é uma pessoa que não sabe o significado da palavra não, ou seja, a melhor produtora do mundo. E aí nós conseguimos entrar, ter acesso. Eu entrei sozinha, eu e meu cinegrafista, na galeria. Então ela tinha todo um expediente que eu achava interessante. Será que depois de ouvir isso eu ainda preciso perguntar qual foi a outra pauta? Assim, acho que vou ter que perguntar qual foi a outra pauta, né? Qual foi a outra reportagem que te marca? Porque realmente viver essa experiência... Nossa. Essa experiência ela é diferente por isso, porque tu tem uma ideia e tu passa anos e uma produção muito intensa. Mas eu tinha um cinegrafista, o Lacer Cirne, com quem eu trabalhei anos, que ele dizia uma coisa que eu acho sempre interessante. A melhor pauta é a de amanhã. Né? Porque se a gente acha que essa é a pauta melhor, a gente está se colocando sempre menos. Então, eu acho que a melhor pauta é a da tua inconformidade. E eu sempre me inconformei com as coisas. Às vezes a gente acha o buraco de rua aquele, já passei 10 vezes, é natural, tá ali. Cara, não pode ser natural. Né? O roubo na política é natural. Não, não pode ser natural. Nada a gente não pode naturalizar. Um jornalista pode ser tudo, menos conformado. E é isso que eu acho que é o meu diferencial. Me criaram inconformada. Né? Quando dizia assim, mulher nunca fez isso, eu digo, eu vou. Né? Isso não pode fazer. Vamos tentar, né? Eu acho que isso tem que ser da personalidade do jornalismo. O curioso é que eu fui espiar o roteiro e a próxima pergunta eu já ia introduzir o assunto da PUC, mas te ouvindo eu fico pensando assim, ela dá aula, ela não responde, é uma aula te ouvir assim. Mas eu vou recapitular aqui um pouco da entrevista lá atrás, né? Em 95, depois de passar pela UX e pela UBRA, tu volta à PUC para dar aula e lá se vão 29 anos. Como é que eram os alunos de 95? E como é que são esses jovens de hoje? Isso é um preconceito também que a gente tem, né? Os alunos, toda vez que eu entro em aula, no primeiro semestre, eles têm a mesma idade. A única pessoa que envelhece sou eu. Então eu chego lá no primeiro semestre, o cara tem 17, eu já tenho um aninho a mais. Essa frase até não é minha, é do meu marido, que é publicitário, que também deu aula há muitos anos, né? O Wilton Teitelbaum. E ele diz, a gente entra, eles têm a mesma idade sempre, é a gente que envelhece. Mas esta coisa da idade é muito importante, porque esta é a idade da gente realmente aprender a canalizar o teu inconformismo para algo produtivo. E eu não acho que os jornalistas, os meus alunos hoje, são muito diferentes dos anteriores. O que eu acho é que a gente, como pais, e eu não tive filhos, eu tenho dezenas de filhinhos que me emprestaram, centenas, milhares, né? E tenho uma afilhada que é praticamente como uma filha. Mas eu acho que a gente acabou como pais, a gente saiu de uma educação mais severa para uma educação muito permissiva. E não é que não tenha que ser permissiva, o problema é que a gente não pode proteger de tudo. Então o difícil para um jovem hoje é dizer para ele assim, deixa a vergonha em casa, tranca no quarto e sai, sabe? Faz um personagem, enfrenta. Basta dizer, quase todo mundo hoje não fala mais com a fonte, né? É pro WhatsApp. E aí o WhatsApp, tu olha assim, respondo ou não respondo? Vamos fingir de morto. Aí eu digo para eles, liga,
O WhatsApp é educação para dizer posso ligar, depois tem que ligar. E esta coisa de enfrentar é muito difícil para a nova geração. Mas isso não é culpa deles. Desculpa, é nós, como educadores, como pais, que precisamos entender que a gente precisa apoiar para que eles tenham coragem de enfrentar a vida. O jovem mudou um pouco, assim, pela questão da própria tecnologia, que é isso, né? O WhatsApp é uma coisa que era surreal pensar que antigamente hoje tu pensou que tu teria que ligar, pedir para ligar. Oi, posso te ligar? Quando antes a gente só se comunicava pelo telefone com o fio que estava dentro da nossa casa, né? E eu acho que no jornalismo é legal, educadinho, um WhatsApp, né? Depois do WhatsApp a gente liga, depois se não liga a gente vai presencialmente. Porque dizer não por telefone ou dizer não por e-mail é fácil. Agora, cara a cara, com um sorriso no rosto, dizendo, eu preciso tanto que tu grave, é muito mais difícil, né? Não, e a televisão ela é muito mais desafiadora, né? Porque ela intimida, uma câmera intimida as pessoas. E é muito complexo, né? A gente está aqui, as pessoas estão não só nos ouvindo, mas estamos analisando, estão olhando. Tem o que eu não digo, né? Mas que eu expresso, o que tu expressa. Então é bem complexo e ao mesmo tempo, depois de anos de pesquisa, eu acho que a importância da televisão e outras telas, que hoje não é só televisão, né? São outras telas, é que elas, mesmo quando a gente é racional, elas falam ao coração. A imagem te impacta emocionalmente. Não basta isso para o jornalismo, tem que completar. Mas veja quantas vezes as pessoas te dizem assim, é verdade, eu vi. A gente sabe que não é bem assim, que tem uma série de possibilidades dessa verdade. Mas isso é um impacto, primeiro, emocional. E aí depois é que tu racionaliza. Essa é a grande diferença, a meu ver. Lá atrás, na época do perfil, também tu comentaste sobre a literatura, né? Essa veia literária, assim, essa leitora voraz que tu era. Inclusive citando aqui um destaque para a obra do Érico Veríssimo, que comentaste que tinha lido inteiro, né? Então, na época da entrevista, tu citou que lia 2 obras de jornalismo. Na televisão estava lendo clássicos, inclusive, o Hamlet. Vou abrir aspas agora para lembrar de uma frase tua. Sempre fico cruzando 2 leituras. É uma coisa maluca. Não consigo ler um livro só. Como está a relação com os livros hoje? Segue no mesmo ritmo? Segue no mesmo ritmo. Mas, claro, como tudo, né? Hoje a facilidade, quando eu viajo, não preciso levar um monte de livro, né? Eu levo o meu e-book e tá resolvido, né? Não tem problema nenhum. Eu vou com o Kindle e levo. E também é mais acessível. O que eu acho, eu sempre gostei de fazer isso, ler literatura e ler livro técnico. Eu sou uma pesquisadora, então eu tenho que estar realmente... A leitura da parte de pesquisador e da parte de professor é muito pesada. Às vezes, quando eu não consigo dar conta, talvez naquela época eu tivesse mais fôlego ou mais tempo, eu faço o seguinte, então durante o semestre, quando eu estou dando aula, eu fico com os livros mais relacionados à comunicação, à televisão, à imagem, o futuro, e aí vai, né? Eu hoje tenho me dedicado à questão do feminismo, então eu reli de Simone de Beauvoir, e aí vai, Butler e companhia. Então, eu tenho feito isso, aí nas férias, sim, aí eu estou de férias, aí eu papo pro ar, e aí eu vou para a literatura. E eu continuo adorando o Érico Veríssimo, mas acho que eu fiz toda a minha trajetória com ele. Eu sempre amei o Gabriel Garcia Marques, estou agora, está na fila lá, em agosto a gente se encontra, acho que é isso, né? É mais ou menos isso o título, que é um livro já na final da vida dele, e este eu não li, óbvio, saiu agora. Mas eu tenho tentado sempre destacar em tudo que eu digo às mulheres. Aprendi isso, né? Porque aprendi dando aula para as meninas e os meninos, que a gente conta sempre a história pelo lado masculino, né? Então eu pergunto, quem é a grande feminista no Brasil? E eles ficam me olhando, né? É difícil mesmo, porque a gente não conta essas histórias. Então eu vou dar um destaque para Isabel Allende, que me toca profundamente, né, o coração. Essa é uma autora que eu releio várias vezes. De vez em quando eu digo, vou ler Casa dos Espíritos de novo. Antes de eu continuar, deixa eu contar para vocês que o programa tem um oferecimento da ARI, a Associação Rio Grandense de Imprensa. A gente tem memória, a gente tem história e defende a liberdade de expressão. Afinal, somos a Casa da Comunicação. E também da ARP, a Associação Rio Grandense de Propaganda, compartilhamento, criatividade, conteúdo e conexões. Vem ser sócio. Eu vou abrir um parênteses, porque eu também gosto muito de ler sobre o feminismo, mas eu vou fazer, acho que uma pequena correção na tua fala. Eu acho que tu não dá destaque às mulheres. Eu acho que tu é precursora e tu deixa um legado
na história do jornalismo. Eu comentei contigo antes da nossa entrevista, eu trabalhei no SBT e quando eu cheguei lá, tu tinha recém saído, e eu vou contar isso aqui, né, para todos saberem e ouvirem, que ao entrar lá era assim, mas a Cris, mas a Cris... Então, assim, ficou, né? Fica lá. Então, não é só dar o destaque, é viver. E por isso eu volto a falar no teu protagonismo, né? No jornalismo, da comunicação, mesmo no telejornalismo, onde eu achei tão legal de ver ali na tua entrevista, né? A primeira formando em telejornalismo, isso é icônico, né? Assim, para mim hoje está sendo um prazer realmente poder te ouvir e estar ao teu lado. Eu só agradeço, mas o legal é que o legal mesmo vai ser, Márcia, o dia que a gente não ficar mais espantada com as mulheres nesses lugares. Este é o meu sonho. Eu brinco muito com as jovens professoras, né? Quando a gente conversa sobre isso, eu digo, com as jovens jornalistas, eu digo, bom, vocês que lutem agora, né? Mas é importante, sim. Eu vejo, por exemplo, no jornalismo esportivo, né? Há uma ideia de que tudo começou agora, e isso me chateia um pouco, porque eu conheço lá as que começaram antes de mim. E vocês imaginem, eu cobri futebol durante 2 anos, assim, religiosamente, mas eu nunca tinha pensado em fazer futebol, porque naquela época não se pensava em mulher em futebol. Foi, na verdade, assim, na entrevista de emprego me disseram, tu cobre futebol? Eu digo, claro, né? Porque a gente, entrevista de emprego, a gente faz tudo, né? A gente sabe tudo. E aí eu achei, era o SBT pela primeira vez, eu achei, o SBT não faz futebol, não vai dar nada. E aí um dia o chefe disse, bom, de hoje em diante a primeira pauta é no Grêmio, no Inter, no outro dia é do Inter, do Grêmio, e depois tu segue. E eu digo, gente, eu vou ter que cobrir futebol. Eu digo, tranquilo, me dá um tempinho. Na época, fui para uma salinha, liguei pro meu pai, ele disse, pai, eu sei que são 11, o que eles fazem, pelo amor de Deus, porque eu não tenho a menor ideia. E aí, depois de um tempo, e com o apoio dos colegas, e eu tenho que dizer isso, na época os colegas foram muito colegas mesmo, eu achei muito interessante, porque é óbvio que tu vai dominando. Então, a primeira vez que eu dei a escalação do time sem decorar, mas porque eu compreendi onde eles estavam, o que eles faziam, tá dominado, de agora em diante, vamos nessa. Então, é isso que eu tento passar para os alunos. Vocês não podem se limitar. Né? Aí eu gosto disso. A gente faz jornalismo para os outros, não para a gente. Né? E é difícil pensar isso. Perfeito. Eu queria retomar também que tu falasse que és uma pesquisadora, e eu queria que tu falasse um pouco sobre o grupo de pesquisa lá da PUC. Na verdade, os grupos de pesquisa, todo o professor de pós-graduação tem o seu grupo de pesquisa, que faz parte, os seus orientandos, né? Eu tenho hoje 5 doutorandos 4 doutorandos e 4 mestrandos. Tem orientandos da graduação, que são 2. Então, esse grupo, a gente faz encontros, às vezes quinzenais, às vezes mensais, para poder discutir o que a gente está pesquisando, que na verdade eu hoje pesquiso no pós mais vídeo, televisão, imagem, porque vai ampliando, né? As coisas vão se ampliando e vai tendo um desafio. E nessas pesquisas a gente, em conjunto, porque todo mundo acha que pesquisa é solitária, e pesquisa não é solitária, a gente pesquisa em conjunto, a gente consegue produzir livros, artigos, e esse conhecimento vai circulando. E há um grupo que chama Rede Telejor, que é uma rede de pesquisadores do país inteiro, com professores e pesquisadores de mais de 50 instituições, entre públicas e privadas, que reúne esses grupos. E eu coordenei essa rede há um tempo atrás, ela continua existindo, e ela publica a cada ano 2 livros. Então veja como essas coisas vão indo, e é muito importante, porque a academia não é um lugar só de ensinar a técnica ou ensinar o inconformismo, como eu estava brincando. A academia é um lugar de reflexão, porque no dia a dia do fazer, a gente tem que automaticamente já ter refletido sobre isso. Se a gente parar e dizer, bom, agora eu vou pensar, ético ou não ético? O mercado não te dá tempo para isso. A academia precisa estar à frente do mercado, né? Que é uma coisa que agora começa a acontecer no Brasil e acontecer nos Estados Unidos. Quer dizer, hoje as grandes emissoras vêm até aqui ao pós e nos pedem auxílio para problemas. Bom, hoje nós somos os primeiros a falar em transmídia no Brasil. E hoje o mercado sabe o que é transmídia e lida com isso. Então, essa é a importância de pesquisar. E se não me engano, foi também através do programa de pós-graduação que tu acabou indo à França?
Esse foi o meu presente agora, de último, né? Foi em março do ano passado, que eu fui convidada. Nós temos um convênio, né, entre a Universidade Paul Valéry e a Escola de Comunicação e Artes, o PPG-Com, aqui da PUC. E a gente tem um convênio que os professores vêm e professores vão para dar aula, palestra, se pesquisa conjunto. Um orientando meu pode fazer uma parte de disciplinas ou ter co-orientação lá e vice-versa. Mas esses convites de professor visitante, um convite de professor visitante, para mim foi assim meio surpresa, porque eu achava que ia demorar mais uns 10, 20 anos para alguém me convidar, porque é óbvio que a academia anda devagar. E foi muito interessante, porque quando eu cheguei lá e tinha uma plateia, e a relação acadêmica na França, na Europa como um todo, é diferente da nossa. Mas é muito interessante, e eu me senti muito orgulhosa, aprendi muito. E acho que deixei coisas interessantes lá sobre o Brasil, que eles acabam sabendo muito pouco, né? Que legal, muito legal. Agora a gente vai trocar um pouco de assunto, vamos falar mais de fora, assim, dos compromissos profissionais. Entrando na área de lazer, assim, na época tu falasse que sobre os filmes, tu chegava a assistir, eu fiquei impressionada com esse número, de 3 a 4 filmes por dia. Hoje eu acho que não deve ter tanto tempo, talvez, mas quando dá um tempo, hoje a gente tem, os streamings estão aí para nos oferecer um cardápio repleto, né, de opções. O que tu gosta de assistir? O que tu dá prioridade? Documentários, séries, filmes? Outro dia alguém disse para a professora, como é que a senhora vê tudo isso? Né? E eu disse, é porque eu não durmo, né? Vamos combinar, né? Eu durmo muito pouco, e é verdade, eu durmo muito pouco, e é do meu metabolismo, eu durmo muito tarde. E tenho dificuldade de acordar de manhã, mas acordo cedo. Então, essa coisa de assistir, e claro, por uma questão óbvia, né, da profissão, porque o cinema, ele te traz uma parte muito criativa de vídeo. Tem coisas da imagem no cinema, da narrativa, da forma como eu conto, que é óbvio que reflete no jornalismo, se a gente for inteligente para isso, é uma referência. Hoje eu não até assisto bastante filmes ainda, mas eu assisto muitas séries, eu gosto muito de séries. Mas eu estou sempre atrasada, né? Quando alguém está me indicando tal série, eu ainda estou na terceira anterior que estava me indicando, eu me sinto meio prejudicada com isso. Mas eu gosto muito de assistir por isso. Porque a gente tem grandes referências e porque tem coisas que refletem muito o mundo, mas já com alguma digestão, tu entende? Esses casos que nós estamos vendo hoje, da questão do estupro e tal, isso tem várias séries que já te mostraram. Então eu acho, por exemplo, que tem um erro no foco da imprensa hoje sobre a questão da fiança, porque as pessoas não sabem o que é fiança. Que as pessoas não sabem, eu concordo, mas que os jornalistas não falem sobre isso, eu não concordo. Ontem, minha aula, eu comecei, não tem nada a ver com isso, a imagem, eu comecei, gente, o que é fiança, afinal? Tá? Porque o jornalista, ele não vai saber, eu não vou ser uma advogada do dia para a noite, mas eu preciso saber coisas e eu tenho que aproveitar esses casos para entender melhor. E eu acho que as séries fazem isso. Por incrível que pareça, Law and Order, eu acho que eu já assisti tudo que tu pode imaginar e já repeti. Né? Eu gosto, eu podia te dizer várias, mas eu estou sempre atrasada, tá? Eu confesso, meu irmão disse, tu já assistiu? Desculpe, tu já assistiu tal coisa? Eu digo, não. E aí eu começo a ficar desesperada porque eu não consigo assistir para discutir com eles. Mas a gente vai dando conta, né? A gente tem na nossa audiência muitos estudantes de jornalismo ou até mesmo profissionais recém-formados. Eu não vou deixar de aproveitar que tu estás ao nosso lado aqui para recomendar. Eu acho que também, que a gente está falando de séries, existem muitas produções, né, que trazem em destaque o papel dos jornalistas, da imprensa. Então, se vier à tua cabeça agora alguns títulos assim que foram produzidos, se quiser deixar de dica mesmo. Tá, eu já falei, acho que Law and Order é um exemplo de como a gente deve tratar a questão da segurança pública e não da polícia, que é um jeito de pensar, né? É uma série que fala do acolhimento da vítima, né? E tem uma questão ética com quem comete o crime. Então, eu vou citar essa porque me lembrei agora, e eu sou péssima de memória, mas eu vou dizer que nós estamos num momento interessantíssimo de documentários brasileiros jornalísticos e são imperdíveis, né? Imperdíveis. É preciso agora, neste momento, nós temos acesso ao documentário da Marielle. A primeira coisa que eu fui fazer foi assistir para entender. É preciso, né? O documentário é uma oportunidade da gente ver contexto e aprofundamento das coisas.
É Trato Feito, eu sou péssima para títulos, né? Trato Feito, aquele sobre aquela pessoa que foi também acusada de estupro, uma questão religiosa. Eu tenho muito medo de falar em religião, porque geralmente né, dá problema. Mas assim, tem vários documentários. E eu acho que o importante é que o documentário com o streaming renasceu no mundo, mas renasceu muito bem no Brasil. E é um ótimo mercado. E é uma coisa que eu recomendo sempre para os meus alunos, é pensar um pouquinho além, porque a matéria de todo dia ela é encantadora, mas com o tempo ela vai se repetindo, né? Todo ano tem Natal, todo ano tem Páscoa, todo ano tem um calendário, né? E aí de vez em quando tem uma surpresa, que é o factual. Mas o documentário te dá uma oportunidade de realmente compreender melhor as coisas, e isso é uma obrigação de jornalismo. Como é que eu vou contar para alguém o que está acontecendo se eu não compreendo o que está acontecendo? E aí, então, eu brinco com os alunos, né? Conselho de tia velha. Não tenham medo de perguntar. A gente não tem obrigação de receber. As pessoas têm muito vergonha de dizer, eu não sei, me explica. Precisa disso. Isso é um exercício de humildade que o jornalista precisa fazer. E, ao mesmo tempo, é o único jeito da gente conseguir sair do senso comum, de uma cobertura comum e de uma cobertura que leva as pessoas a pensar do mesmo jeito, emotivamente, menos racional. Eu agora acabei te ouvindo, acabei me lembrando de 3 documentários recentes que eu assisti, que é sobre o Amarildo, né? Muito bom. Não, o Amarildo para mim foi ótimo, porque eu acompanhei na época, na né? época. Então é muito interessante. Isso também acontece, essa retomada, né? Sim, sim, com certeza. O Vale o Escrito, não sei se você Era isso que eu ia dizer, meu Trato Feito, é o Vale o Escrito. Nossa, esse eu tô inclusive com uma documentário. menina que vai trabalhar agora no TCC sobre isso. Ah, que legal, que legal. E eu não sei se tu viu também um que o Valmir Salário, né? Valmir Salário. Fala, ele retoma o caso de base. Da escola base. Escola base. Esse... Escola base eu uso bastante em aula, principalmente em legislação e ética, que é uma disciplina disponível. E é impressionante, toda vez que a gente vê de novo o que aconteceu, é mais um exercício de humildade, é mais um exercício de cuidado. E veja bem, a gente tem melhor das intenções, né? E a gente acredita em algumas coisas. E às vezes, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então a gente diz assim, não, se a gente gosta da pessoa, só pode prender depois da segunda instância. Se a gente não gosta, prende de uma vez. Tá bem que as pessoas pensem assim, mas um jornalista não pode embarcar nessa, né? Então ele tem que se ater mais aos fatos, à verdade, à imparcialidade, à objetividade, que todo mundo diz que acabou e não acabou. Se a gente abrir mão dessas coisas, como pelo menos um objetivo, a gente abre mão de prestar um bom serviço para a sociedade. E até da nossa própria emoção também, né? Exatamente. Diante de coberturas que são difíceis tantas vezes, a gente vê que o factual trabalha tanto, né? Infelizmente existem tragédias, verdadeiras tragédias, né? E a gente tem que se emocionar. Também. Eu me preocupo quando o jornalista diz assim, não, eu não choro, eu não sinto. Eu cansei de ir para um cantinho chorar escondido, porque chorar era coisa de mulher, né? Mas aí tu volta e vem. É preciso se emocionar com a história das pessoas para contar a história das pessoas, mas com o pezinho no chão. O que diz a lei? O que exatamente nós estamos falando? E nos outros lugares do mundo, este é um exercício maravilhoso, porque a gente acha que a nossa cultura é a única que existe. E aí tu dá uma viajadinha assim, pequenininho ali fora e diz, os caras comem isso. Vou experimentar. Não gostei. Não come mais. Adorei. Vou comer, né? Isso serve para toda a cultura. A legislação aqui é boa, tem seus defeitos, e lá na Europa, e lá nos Estados Unidos, e, tu entende? É um jeito da gente ampliar o horizonte. Tô pensando como está conectada a nossa conversa, porque tu acabou de citar uma palavra que era justamente o foco da minha próxima pergunta, que são as viagens. Porque naquela época, tu diz, né, tu gostava muito de viajar. E me chamou a atenção que tu, claro, o retrato de uma época, né? Tu acaba citando na entrevista que era mais em barato. conta viajar para fora do país do que para dentro do próprio Brasil. Vou abrir aspas aqui para te citar. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de viajar, era mais barato ir para fora do que passar aqui dentro. Nesses 22 anos, como é que ficaram esses roteiros de viagem? E ainda vou te perguntar, Buenos Aires ainda é a cidade preferida? Pois então, primeiro assim, como tu disse, a gente evolui, né? Primeiro porque naquela época o dólar estava bem, né? Agora já está mais complicado, o euro nem se fala, então já não é mais isso.
A outra questão que aconteceu é que eu passei a me dedicar mais à pesquisa, com a rede que tem 50. Eu fui diretora da Intercom, hoje sou conselheira, que é a maior sociedade de pesquisadores. Fui vice-presidente da ARI. Então, tu tem muitos compromissos na ARI aqui no estado e na Intercom nacionalmente. E os encontros da Intercom acontecem cada dia num campo. Então, já paguei. Eu conheço todo o Brasil atualmente, praticamente todo o Brasil, a região central, a região norte, fui várias vezes, que eu tinha muita vontade. Nordeste, certamente. O Nordeste é ótimo, né? Porque a gente vai fazer um congresso, mas vai pra praia também, né? Toma um shopping, é legal. Então, eu viajei bastante, mas eu não deixei de fazer viagens ao exterior. O que acontece com Buenos Aires é que meu marido tem família lá, então a gente se sente muito em casa. Eu estou indo agora para um casamento daqui a alguns meses. E eu gosto muito de Punta del Este, porque minha família sempre teve casa lá, então eu vou bastante. Mas eu confesso que os últimos 2 anos, eu e meu marido, a gente investiu numa casa no litoral aqui, né? Construir. Não recomendo para ninguém, porque obra não termina, como dizem, a gente abandona. Mas, de qualquer maneira, ficou legal, depois de tanto sofrimento, ficou muito legal. E pra gente tem sido um refúgio de fim de semana, que é legal. Então, eu fiquei pensando, colando do meu perfil, que eu adoro viajar, eu gosto muito de viajar, mas eu também hoje gosto muito, assim, do cantinho, da leitura, de caminhar na praia, de pensar. Eu acho que a gente vai mudando as expectativas. Mas se tu me disser assim, amanhã vamos fazer uma reportagem no Japão, que eu ainda não conheço, tô pronta. Não precisa me partir o Japão, né? Eu gosto muito disso, né? Mas a vida vai levando a gente para outras coisas que também são prazerosas, né? Que também fazem bem. O Brasil me fez muito bem conhecer o Brasil, este outro Brasil que não é o Sul. E o Brasil não é o Sul. Também fez muita diferença, assim como fez diferença a China, a Europa, Estados Unidos, ou seja, todos os lugares malucos, Costa Rica, que eu amei, e principalmente, vou dizer assim, lugar mais maluco. Tô pronta. Eu adoro essas coisas, acho que a gente ganha muito. Eu acho que é diversidade, né? Como é importante. E a gente aprende a pensar diferente. Esse é um segredo, né? Não ter as coisas tão solidificadas. Eu digo, a gente não pode passar a vida inteira com um paladar infantil. Um bifinho, uma batatinha, um ovinho, uma coisinha, é ótimo. Mas eu vou passar a vida assim. Isso serve para tudo na vida. Tá? De vez em quando a gente senta lá e come o bifinho, tá? Mas eu vou experimentar. Eu sempre conto na China que eu fui comer o gafanhotinho, aquele, né, o espetinho. Eu olhava para aquilo, vou, não vou, mas eu sempre me impus aí. Cara, eu comia, era maravilhoso, é uma batatinha frita salgada, só porque a gente olha e tem uma impressão diferente, né? Para eles, e veja bem, a gente come coraçãozinho de galinha aqui, né? Eles olham para aquilo para eles é comida de animal, aquilo não é comida que agride. Então, veja, é cultura, mas não é legal a gente entender isso? Que a vida pode ser diferente. Tava te ouvindo e pensando, nós somos muito movidos, a curiosidade é uma coisa, é realmente um traço muito marcante de todo jornalista, né? E tem que ser. Com certeza, porque eu também jamais, eu não deixaria de viver essa oportunidade. Eu tô aqui, eu vou provar. Exatamente. Bom, talvez não goste, mas também nunca mais... Quando eu vou voltar à China para comer, né, o gafanhoto? Não voltei ainda, gostaria de voltar, porque a China é de 2000 e pouco, que eu fui, acho que 2005. Pra cá, eu sei porque meu irmão tem ido bastante, a gente conversa muito, eu digo, nossa, como muda rápido, né? Ai, essa conversa tão boa, mas infelizmente está chegando ao fim. Cris, eu quero agradecer muito a tua presença. Eu fico pensando como são contemplados os teus alunos, porque realmente, assim, é uma aula, não é uma conversa. Muito obrigada pela participação e pela presença aqui. Olha, eu tenho que agradecer a vocês, mas eu queria realmente agradecer aos alunos. Né? Tem professora que diz que os alunos ensinam muito. E eu sempre digo, pô, mas se o aluno não aprende, se não é a gente que ensina, tem alguma coisa errada, né? Poxa, me pagam para isso. Mas esta convivência, ela realmente faz muito bem, faz a gente ficar se desafiando. E eu gosto de aluno, eu gosto de gente, gosto de aluno. Então, vou aproveitar e agradecer aos meus dezenas, milhares de filhinhos emprestados que estão soltos pelo mundo. Obrigada. Que legal. A gente vai ficando por aqui então, mas antes não esquece de curtir, de compartilhar e de deixar o teu like. Espero vocês no próximo episódio. Até mais!